Olá, aqui estamos nós para o sexto episódio do programa Falando de Empatia e Cidadania, e hoje nós falaremos daquele que talvez seja o maior exemplo, o maior sinônimo de paz, né, de paz universal. Nós falaremos de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que na verdade Mahatma não é o seu nome de batismo. Mahatma em sânscrito significa a grande alma. O nome de Mahatma Gandhi, na verdade o seu primeiro nome era Mohandas, mas com o passar da sua vida e com a popularidade aumentando, a sua luta, né, pela paz e pela libertação da Índia de forma pacífica, crescendo cada vez mais, ele acabou incorporando ao seu nome as pessoas, né, pelo carinho que tinham por ele, acabaram incorporando ao seu nome o termo Mahatma, que em sânscrito significa a grande alma. O que muita gente não sabe é que Gandhi ele vinha de uma família, de uma casta, como dizem na Índia, uma casta superior. Ele era uma pessoa de posses, né? Uma família rica na região onde ele nasceu. Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869, numa cidade, numa região chamada Porbandar, na Índia. E Gandhi, como disse, era de uma família, de uma casta superior, de uma família rica, e ele foi enviado para estudar direito na Universidade de Londres. Ele se formou na Inglaterra e logo depois de formado ele foi trabalhar na África do Sul. Ele foi trabalhar na África do Sul para que ele defendesse os direitos dos hindus que trabalhavam nas minas de diamante, né, na África do Sul. E por ali ele ficou durante 20 anos. Defendendo os hindus e já muito envolvido nas causas sociais, de uma forma pacífica. Ele chegou a existir uma cena muito famosa quando ele mesmo, ele pagando por uma passagem de classe executiva em um trem na África do Sul, ele foi expulso daquela cabine, né, da classe executiva por ser um hindu. Ele foi jogado para fora. Até no Museu de Gandhi tem, né, uma réplica desse vagão de trem. Ele foi expulso por ser um hindu. Então tudo isso fez com que cada vez mais ele se envolvesse, né, nas causas relacionadas à liberdade dos hindus, aos direitos dos hindus e à liberdade da Índia, que na época era a maior colônia inglesa do mundo, né? A Índia era um país muito maior territorialmente falando do que é hoje. Ele era um país que incorporava não só a Índia, como também o Paquistão, Bangladesh e o Sri Lanka, né? Que é o antigo Ceilão. Então Gandhi ficou durante 20 anos ali na África do Sul, quando ele resolveu retornar para a Índia. Aí ele retornou para a região onde moravam os seus pais, uma região importante, talvez a região mais importante da Índia, Nova Delhi, e ali ele ficou até a sua morte, né? Na verdade, Gandhi ele foi assassinado. Gandhi foi assassinado no dia 30 de janeiro de 1948, em Nova Delhi, e ele foi assassinado por um extremista hindu. Porque o que aconteceu? Gandhi, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ele conseguiu a independência da Índia. Mas quando houve a independência da Índia, começaram a ter muitas guerras civis, muitos conflitos internos entre hindus e muçulmanos, né? E ele acabou, apesar dele não querer, ele lutava pela integridade da Índia, né, pela unificação da Índia. Ele acabou cedendo e acabou realizando aquela divisão do grande território indiano em 4 países, como eu disse agora há pouco para vocês. E os hindus radicais, eles não aceitavam a perda de território e todas as concessões que foram feitas para os muçulmanos, que foram para o Paquistão, muitos deles, né? O Paquistão é um país de maioria muçulmana. E esse hindu radical acabou assassinando Gandhi, né? Gandhi, na época, ele tinha 80... Ele não tinha ainda 80 anos, né? Ele nasceu em 1869 e morreu em 1948. Gandhi morreu com um pouco menos de 80 anos, né? No vigor ali das suas atividades, ele ainda era muito engajado, ele ainda era a principal voz indiana no mundo. Mas voltando um pouquinho no tempo, e a gente vai falar um pouquinho dessa luta de Gandhi, né? Principalmente quando ele retorna para a Índia. Quando ele retorna para a Índia, ele começou aos seus jejuns e todas as suas marchas pacíficas em busca de direitos para os indianos, né? Porque imagine o que era o Império Britânico no início do século XX,
num povo que era muito pobre, né? A Índia hoje ainda tem bolsões de pobreza extrema. Imagine naquela época. Então Gandhi lutava não só pela independência do seu povo, como por melhores condições. Você imagine que a Índia tem um grande litoral e as pessoas elas não podiam coletar o seu próprio sal, mesmo aqueles que moravam em cidades litorâneas, o seu próprio sal no mar. Eles tinham que pagar pelo sal que vinha da Inglaterra. Isso é uma população que boa parte dela naquela época, a grande maioria, né, da população, morava abaixo da linha de pobreza, a sua renda, né, a sua renda mensal. Eles viviam abaixo da linha de pobreza. Além disso, os indianos eles tinham que comprar as suas roupas, eles tinham que comprar as roupas que eram fabricadas principalmente em Manchester, né, no norte da Inglaterra, e eram enviadas para a Índia. Óbvio que para a Inglaterra era um grande negócio. A Índia naquela época, com essa unificação desses 4 países, já era um país com quase 1 bilhão de habitantes. Então imagina, né, você vender para uma população desse tamanho. Então era um grande negócio para a Índia. Perdão, para a Inglaterra. Então a Inglaterra queria muito ter essa população comprando os seus produtos. Então o indiano, aqueles que tinham suas pequenas confecções na Índia, acabaram quebrando. E aí começou uma outra luta de Gandhi. Gandhi começou a fazer com que as pessoas elas utilizassem o khadi. O khadi eram aquelas roupas que Gandhi utilizou durante boa parte da vida dele, que eles mesmos fabricavam com aqueles teares manuais. Então ele incentivou a população da Índia a comprar, a fabricar o seu tear manual e a fabricar suas próprias roupas. Para vocês terem uma ideia de como isso foi importante nessa história da independência da Índia, se vocês pegarem a bandeira atual, né, do Estado moderno indiano, vocês verificarão ali entre as listras, no meio, no centro da bandeira indiana, um tear manual. E isso remete exatamente a essa história de Gandhi, porque foi aí onde começou toda a luta pela independência do país. Juntamente com a Marcha do Sal, né, que as pessoas elas caminhavam 200, 300 quilômetros até o litoral, eram oprimidas pela polícia britânica e pela polícia indiana, né, que sofria forte influência dos imperadores britânicos. Então aquelas pessoas, além de caminharem 200, 300 quilômetros, ainda apanhavam muitas vezes em corredores poloneses até poder pegar o seu sal no litoral. Mas tudo isso fez com que Gandhi começasse a ter a simpatia das maiores comunidades internacionais. Todos começaram a olhar muito de perto, né, essa luta pacífica de Gandhi. E através dessa pressão internacional e também internamente dentro da Índia, ela realmente conseguiu a sua independência. A Índia tornou-se independente, né? E a gente fala que uma pessoa tão miúda, né, tão pequena, aqui vocês veem também Gandhi com o seu famoso khadi, né, com a sua vestimenta feita manualmente através dos teares manuais. Então, uma figura tão pequena, né? Gandhi era miúdo, Gandhi era pequeno, ele derrotou o Império Britânico. O Império que se gabava naquela época de ser um império onde o sol nunca se punha, porque eles tinham tantas colônias espalhadas pelo mundo que o sol sempre estaria poente em alguma de suas colônias, né? E Gandhi, através da passividade, ele conseguiu vencer esse império. Além do pacifismo, além do princípio da não violência, da desobediência civil, Gandhi também era vegetariano, então ele defendeu muitas bandeiras. E vale a pena aqui abrir um parênteses, porque muitas dessas bandeiras que Gandhi levantou foi muito por influência de um grande escritor e filósofo norte-americano, Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, para vocês terem uma ideia, hoje em dia muitas pessoas falam daquelas pessoas que estavam muito à frente do seu tempo. E quando a gente fala isso, a gente sempre lembra muito de Nikola Tesla e a gente lembra muito de Leonardo da Vinci, porque realmente eles estavam muito à frente do seu tempo. Henry David Thoreau era uma dessas pessoas. Henry David Thoreau ele nasceu em 1817, numa cidade chamada Concord, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele naquela época ele já era um abolicionista ferrenho. Obviamente que existiam muitos abolicionistas nessa época nos Estados Unidos, mas ele era vegetariano, ele defendia os direitos LGBTs,
né? Foi ele que fez os principais escritos sobre a desobediência civil, sobre o pacifismo, sobre o vegetarianismo, sobre uma vida com maior contato com a natureza. Esse homem, ele realmente revolucionou mentes através do mundo. E para vocês terem uma ideia da sua influência até os dias de hoje, os seus escritos, eles avançaram e foram lidos e utilizados por Tolstói, por Mahatma Gandhi, por Albert Einstein, por Martin Luther King. Então só aqui eu já falei para vocês 3 grandes sonhadores que foram influenciados diretamente por Henri David Thoreau. Então ele não é um grande sonhador, mas é uma pessoa que nós precisamos falar sobre ele e que vocês precisam conhecer muito a história de Henri David Thoreau. Voltando a Gandhi, uma coisa muito interessante sobre Gandhi, né, o maior sinônimo da paz, é que Gandhi nunca ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Gandhi ele foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel da Paz entre os anos de 1937 e 1942, né, ou 1946, e ele não ganhou. Talvez por uma pressão do Império Britânico, mas ele nunca ganhou. Quer dizer, muitos dos seus discípulos, como Martin Luther King, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e Gandhi, apesar de 5 indicações, nunca ganhou. Então esse é um fato interessante da sua trajetória e ao mesmo tempo triste. Falar um pouquinho sobre Gandhi na história da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, que é muito forte, né? A gente usa muito que a ONG trabalha por uma cultura de paz, e quem iniciou a era moderna da luta por uma cultura de paz foi Mahatma Gandhi. Então, antes de falar um pouquinho sobre a influência dele no trabalho da ONG, vamos falar sobre livros e filmes, que aí sim nós temos um acervo muito grande. Existem muitos livros sobre Gandhi, e um filme que é referência e que durante muito tempo foi o filme que mais indicações ao Oscar teve, né? O filme sobre Gandhi de 1982, que eu já vou mostrar para vocês. Mas falando sobre livros, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho indicado muitos livros sobre os grandes sonhadores, mas muitas vezes livros caros, livros grandes, livros que realmente são até difíceis de encontrar muitas vezes. E no caso de Gandhi, eu gostaria muito de indicar livros mais simples, livros que vocês encontram até nessas vending machines, né, nessas máquinas que tem livros. No metrô de São Paulo a gente encontra muito isso, acredito que em outros locais também. Então eu vou indicar 3 livros que são dessa editora que está sempre presente nessas máquinas, que é a LIPM Pocket, né? Então esses 3 livros, eu vou até dar a numeração deles para vocês, vocês encontram muito facilmente esses livros. Então, de Gandhi, eu indico esse livro, que é de Christine Jordies, que é a biografia de Gandhi, que vocês podem ver aqui. Então esse também é um pocket livro, que vocês encontram facilmente. Ele tem o número 577, né? Fica mais fácil de vocês encontrarem essa biografia de Gandhi. E como nós falamos de Henri David Thoreau, como nós falamos da desobediência civil, do pacifismo, do vegetarianismo, né? Eu gostaria muito de indicar para vocês do princípio da não violência, né, que foi o princípio básico de Gandhi. Eu gostaria de indicar para vocês 2 livros que são as 2 maiores referências de Henri David Thoreau, e que realmente vocês também encontram nessas máquinas, e são 2 pockets livros. Esse é um livro bem pequenininho, mas extremamente importante. Esse livro aqui é A Desobediência Civil, de Henri David Thoreau, e isso realmente mexe com a nossa cabeça, né? Abre a nossa mente. Então eu acho que vale muito a pena vocês lerem esse pequeno livro. Esse livro ele é o número 117, então é fácil de encontrar. E o Walden, que é o livro mais famoso de Henri David Thoreau, é o livro de número 884 dessa série, e aqui está o Walden. Por que o nome Walden? Walden era um lago que existia na região de Concord, em Massachusetts, aonde Henri David Thoreau foi para lá. Ele se isolou no meio da natureza para que ele pudesse escrever esses seus escritos todos, e para que ele pudesse também ter um contato mais direto com a natureza. Então ali ele comia só aquilo que ele plantava, ele vivia às margens desse grande lago, né, do lago Walden. E foi aí onde ele começou a desenvolver os seus estudos sobre vegetarianismo, um contato mais direto com a natureza, como eu disse. Realmente isso mudou a vida dele.
Isso mudou a história da humanidade e principalmente daqueles que beberam dessa fonte, né, de sabedoria que chamava-se Henri David Thoreau. Sobre filme, eu vou indicar para vocês o filme Gandhi. Esse filme aqui é um filme maravilhoso. Esse filme ele foi indicado, acredito eu, a 14 Oscars, ele ganhou 8. 8 Oscars, inclusive o Oscar de melhor filme. Né? Aqui, quem faz o papel de Gandhi é Ben Kingsley, como vocês podem ver aqui, que ficou impressionante como ele ficou parecido. Né? E Ben Kingsley tem uma história muito interessante, porque Ben Kingsley é um ator inglês, mas ele é de origem, por parte de pai, ele é de origem indiana. O pai dele era de origem indiana, nascido no Quênia, e a mãe dele era judia. E Ben Kingsley, os dois filmes onde ele mais ficou marcado, tem muito a ver, tanto com os indianos como com os judeus. Ele fez Gandhi, onde ele ganhou o Oscar, né? E ele também fez Isaac Stern, que era o braço direito de Oscar Schindler nas fábricas. Né? Era um judeu que trabalhava ali com ele, e ele era o braço direito dele, fez esse personagem tão importante na história de Oscar Schindler e no filme A Lista de Schindler. Então é muito curioso essa coisa dos dois principais personagens da carreira de Ben Kingsley ter a ver com a sua origem, né? Com a origem indiana e com a origem judaica. Mahatma Gandhi tem um folheto só dele no nosso projeto Passageiros da Esperança, então esse folheto é distribuído também junto com os demais, onde são frases de Gandhi. Gandhi tem um impacto muito forte, ele era um grande orador e ele tinha um impacto nas suas falas muito grande. Para vocês terem uma ideia, talvez ele seja a personagem que mais tem frases nos livros da ONG. Né? São muitas, então eu sempre mostro que algumas, no caso deles, realmente serão poucas perto de todas aquelas que vocês encontrarão no trabalho da ONG e ali presente a história dele. No nosso Diariamente, esse folheto que eu já mostrei para vocês quando nós falamos de Martin Luther King e de Chaplin, aparece aqui também a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi está aqui no meio, onde vocês podem ver, e ele é associado à virtude do amor, né? Amar e sorrir diariamente. Então, amar com Mahatma Gandhi e com Martin Luther King e sorrir com o pequeno Chaplin. Então é importante vocês conhecerem aqui e verem como é presente Mahatma Gandhi nesse trabalho da ONG. Na revista da ONG, ele também foi um dos primeiros grandes sonhadores. Então ele também está presente, tanto na primeira como na segunda revista da ONG. Então eu tenho ele aqui presente na primeira revista. A virtude aonde Gandhi é associado, nós não colocamos a paz como uma virtude, então ele está associado à compaixão e à bondade. Então aqui na primeira revista ele está como compaixão. Aqueles que veem as revistas, eles podem falar, ué, mas quando você falou sobre Oscar Schindler é que está associado à compaixão. É porque nós tivemos uma evolução de grandes sonhadores. Nós começamos com Martin Luther King, depois nós tivemos 6 grandes sonhadores, 12, 21, até chegar aos 24 grandes sonhadores. Então, Mahatma Gandhi começou com compaixão, depois compaixão passou a ser uma virtude associada a Oscar Schindler e a bondade tornou-se a virtude relacionada com Mahatma Gandhi. Como vocês podem ver já na segunda revista da ONG, já um ano depois, em 2006, e essa foi a virtude que ficou definida e que ficou marcada com ele. A gente não tem a ideia de mudar mais isso. Cada virtude hoje ligada a um grande sonhador vai ficar com ele ad eternum, enquanto existir o trabalho da ONG e quando a gente não estiver mais aqui, nos materiais e nas ações que ficarão por aqui. Então vocês têm aqui Gandhi, a biografia dele, e vocês podem ver que está associado aqui à bondade. E aqui, obviamente, como eu sempre digo, a gente sempre associa alguns institutos, algumas ONGs, a história de cada grande sonhador tendo a ver com a história dele. E aqui a gente fala do Sou da Paz, que é uma organização que faz um trabalho muito importante e que obviamente tem tudo a ver com a caminhada e com o legado de Mahatma Gandhi. No livro Pequeninos Sonhadores, ele também está presente, óbvio, como vocês já viram aqui o pequenino Mahatma Gandhi que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então vocês têm aqui o pequenino Gandhi, como vocês podem ver aqui,
E uma frase que é uma das mais importantes, né, no nosso trabalho, que é uma frase de Gandhi, que está nesse livro, No Pequeninos Sonhadores, onde ele fala que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Isso é muito atual e diz muito na nossa caminhada, em tudo aquilo que a gente tenta fazer. Não é à toa que a gente usa muito a frase por uma cultura de paz. Né? Um tema, é algo muito presente no nosso trabalho. Nos livros da ONG, As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim, como eu disse, ele está muito presente em muitas parábolas e reflexões. Então aqui eu marquei apenas duas, a lenda do monge e do escorpião, que termina com essa frase que eu acabei de falar: nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Essa é uma reflexão muito importante, eu sempre falo sobre ela nas palestras da ONG, mas ela não é uma parábola relacionada diretamente a Gandhi, então eu não vou hoje falar sobre ela. E aqui o Último dos Mortais, que é uma outra parábola muito bonita que vocês vão encontrar no primeiro livro da ONG, As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim. Essa parábola é muito bonita, ela fica na página 110 do livro da ONG e termina com uma frase de Gandhi, onde ele diz que não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Então ele deixa aqui esse ensinamento para todos nós. No livro Um Sonho que Não Tem Fim, vocês têm aqui ele presente em muitas frases, e ele, assim como outros grandes sonhadores, está presente com duas parábolas que são passagens dele, passagens da vida dele. Então ele está presente em duas, uma delas eu vou terminar esse episódio contando essa parábola para vocês, mas ele também está presente na página 111, na parábola A Roupa Não Faz o Homem. Essa é uma parábola que é uma passagem da vida de Gandhi mesmo, uma passagem muito interessante, muito bacana, que vale a pena ler. E aí a gente termina com uma frase de Gandhi. A gente tem ele presente também aqui na Árvore Generosa, na página 137, também aqui mais uma parábola com uma frase de Gandhi. E a gente termina essas menções a frases de Gandhi com O Poder da Não Violência, que também é uma passagem, que na verdade é uma passagem que ocorreu com um filho e um neto de Gandhi. Então essa vai ser a parábola que eu vou terminar o nosso bate-papo de hoje. Mas antes eu quero dizer uma novidade para vocês. A gente vai começar a encerrar alguns dos episódios, não esse, porque esse já vai se estender um pouquinho mais, porque a gente tem muito que falar sobre Gandhi, então a gente está ali no limite dos 20 minutos, mas eu vou começar a encerrar alguns dos episódios com uma ou outra pequena campanha de conscientização e motivação da ONG que está presente no DVD, né, no DVD da ONG, porque esse DVD a gente não tem mais. Todos esses pequenos vídeos de conscientização e motivação estão presentes na TV Meu Sonho, mas a gente vai começar a pincelar. Então, dependendo de qual for o episódio, a gente vai terminar. Como são vídeos curtos, a gente vai dar uma aceleradinha na fala sobre aquele grande sonhador e a gente vai terminar com um pequeno vídeo de conscientização e motivação, para que vocês também possam conhecer esse outro projeto da ONG que é tão importante, que é a TV Meu Sonho. Então, para encerrar esse episódio, o episódio 6, que a gente fala de Gandhi, né, e que tem o nome de Mahatma Gandhi, símbolo universal da paz, eu vou contar para vocês essa passagem muito ligada a Gandhi, porque fala de seu filho e de seu neto Arun Gandhi, e que fala da força da não violência, esse princípio que ele herdou de Henry David Thoreau. Diz que o neto de Gandhi estava um dia numa conferência sobre não violência, e ele contou essa passagem que aconteceu na vida dele na África do Sul, porque este filho de Gandhi continuou morando na África do Sul depois que o pai retornou para a Índia, e ele continuou morando ali na fazenda, naquela fazenda, numa área rural onde Gandhi viveu durante os mais de 20 anos que morou na África do Sul. Então esse neto de Gandhi diz que quando ele tinha 18 anos, o pai dele já era uma pessoa de idade, pediu que ele o levasse junto, porque eles moravam distantes da cidade. Então ele pediu que ele o levasse de carro, para que ele pudesse, ele tinha algumas coisas a fazer no centro, o filho estava indo, né, no caso o neto de Gandhi Arun estava indo para o centro da cidade, então falou, você me leva e você faz o que você quiser fazer também, e você me pega às 18 horas. Marcaram ali o ponto onde eles iam se encontrar, e ali foi o filho e o neto de Gandhi para o centro da cidade.
Só que o neto de Gandhi, Arun, tinha 18 anos, ainda era um jovem, então ele se perdeu ali então, no meio de tanta novidade, de tanta coisa para ver naquela cidade. Ele foi ao cinema e acabou perdendo o horário, e de repente quando ele se deu conta já era mais de 19 horas, ele tinha marcado às 18 horas com o pai. Então ele foi até onde estava o pai estava completamente desolado, de ter, o filho ter feito esperar ali durante tanto tempo, ficou ali esperando por ele mais de uma hora, né, uma pessoa já de uma certa idade, porque hoje a expectativa de vida é maior, mas isso uma pessoa que tinha 60 anos naquela época, de 50 para 60 anos, já era considerado um idoso, né? Então ele ficou muito consternado com aquele descaso do filho. Ele virou para o filho e falou: eu errei em alguma coisa na sua educação e eu preciso tentar entender onde eu errei. Eu vou andando para casa para que eu possa tentar entender aonde foi que eu cometi esse erro. Então o pai saiu caminhando, caminhou por quase 30 quilômetros numa região isolada, onde não existia iluminação, e aquele filho com o carro atrás dele, devagarzinho, vendo o pai caminhar e com o farol ligado para iluminar o caminho do pai. Então, quando estava chegando próximo de casa, o pai já estava realmente bem cansado, não tinha o hábito de caminhar tanto assim, então dava umas cambaleadas, e aquilo ficou muito presente na cabeça de Arun. E Arun fala naquele congresso que aquilo o marcou muito mais do que se o pai tivesse lhe dado uma surra, né? Aquilo deixou uma marca muito forte na mente do neto de Gandhi e do filho daquele homem, Arun Gandhi, né? E ele finaliza dizendo: essa é a força da não violência, essa é a força de você passar através do exemplo e não através de uma surra, não através de uma opressão. Então fica o ensinamento aqui de Gandhi. As pessoas precisam conhecer a história de Gandhi num momento como esse que nós atravessamos, principalmente nós aqui no Brasil. Tem muito material sobre ele, como eu disse, vale muito a pena. O filme Gandhi é um filme extenso, é um filme de mais de 3 horas, mas vale muito a pena para vocês conhecerem essa história de vida impressionante. Assim como é a história de vida do nosso próximo convidado do episódio 7, e que nós falaremos aqui na próxima semana, mas quem estiver vendo já os episódios gravados, aí vocês já podem correr lá e procurar o episódio 7 para conhecer a história de Janusz Korczak. Janusz Korczak é uma história de vida linda, que vale muito a pena ser conhecida. E no próximo episódio a gente já vai finalizar com um vídeo de conscientização da ONG, da TV Meu Sonho. Hoje não, hoje eu encerro aqui com um até logo e um abraço para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando dessa série, que, como eu disse, nada mais é do que um pequeno bate-papo, uma troca de ideias e algumas indicações que eu dou para vocês, para que a gente possa continuar essa nossa caminhada por aqui. Um grande abraço, muito obrigado por verem esse vídeo e até mais. Tchau, tchau.